Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje galera, eu vim fazer um vídeo aqui de tudo sobre a renda fixa, exatamente isso. Eu já gravei alguns vídeos aqui relacionados à renda fixa, principalmente os últimos vídeos que tem aqui no canal é falando de investimento sobre renda fixa, mostrando para vocês quais são os melhores investimentos de renda fixa, mas hoje eu vim trazer o conceito por trás de tudo isso. Como funciona a renda fixa, quais são os parâmetros, quais são as características, impostos que residem sobre esse tipo de investimento, tudo aqui nesse vídeo. Antes de tudo eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e roda a vinheta. Pessoal, como eu falei, a ideia é trazer um conceito aqui de renda fixa para vocês, tudo que vocês precisam entender sobre renda fixa. Esse tipo de investimentos, eu sempre indico para uma pessoa que está iniciando aqui no mundo dos investimentos, optar pela renda fixa, porque é mais tranquilo, os investimentos têm um risco muito mais baixo do que uma renda variável e é mais tranquilo de você entender todo o mercado por trás, entender como funciona aqui a questão dos ativos e investimentos para você aumentar o seu capital. Tudo parte de um princípio e isso faz com que você entenda um pouco mais sobre a economia, entenda um pouco mais sobre o mercado, sobre os investimentos. Os investimentos de renda fixa são um reflexo muito grande da economia, do mercado, de tudo aquilo que vem acontecendo, que você é impactado no seu dia a dia. Então vamos lá, sem mais enrolação, vou destrinchar tudo sobre a renda fixa para vocês entenderem um pouco mais de todos os parâmetros, impostos, taxas, e como basicamente funciona o mundo dos investimentos dentro da renda fixa. Bora lá! Então vamos lá pessoal, como eu falei, hoje o intuito é falar de renda fixa. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a renda variável, destrinchar um pouco da renda variável para vocês, mas hoje o intuito é falar de renda fixa. Vamos abrir aqui um pouco mais sobre a renda fixa, onde a gente vai falar um pouco da característica, o que é renda fixa, relacionar ali os investimentos ao tempo, falar um pouco dos riscos e também os impostos, rentabilidade e o tipos de investimentos de renda fixa que a gente tem aí atualmente e como funcionam esses investimentos. Pessoal, isso aqui é um conhecimento muito grande. Se você entender as questões que envolvem aqui, tudo isso aqui da renda fixa, você já vai partir na frente da maioria do pessoal que faz investimentos e não entendem nem o conceito desses investimentos por trás de como funciona. O que é uma renda fixa, pessoal? O que são os investimentos de renda fixa? São os investimentos onde você já sabe o quanto o investimento vai estar rentabilizando, quanto aquele rendimento já vai estar ali te dando de retorno quando você aporta, quando você faz ali a contratação daquele investimento. Ah, Léo, eu faço investimentos aqui que tem pré-fixado e pós-fixado, então não sei quanto eu vou ganhar nesses investimentos que é pós-fixado. Você já tem ali um parâmetro ali, você já tem um indexador que vai delimitar ali o seu rendimento. Então isso já é característica de uma renda fixa, de investimento de renda fixa. Então esse é o conceito básico de renda fixa. É saber o quanto você já vai ganhar, não especificamente, mas já ter um indexador ali do rendimento daquele ativo que você está aportando ali no final do seu investimento. Então aqui você já vai ter esse conceito ali, isso caracteriza renda fixa. Relacionado ao tempo, pessoal, a gente tem investimentos que a gente pode se ligar a um curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, a gente está falando de poupança, Tesouro Selic, CDB, são investimentos que a gente tem ali liquidez diária, você consegue resgatar ali rapidamente. Agora, você pode falar de médio prazo também, CDBs? Podemos falar de CDB em médio prazo, se você tiver ali basicamente a sua liquidez travada. Então você tem ali aonde você tem CDB de 2 anos, 3 anos, você não consegue tirar o dinheiro antes disso, a gente está falando de médio prazo. Mas aqui as características desses investimentos são tesouros diretos e também debêntures. São investimentos ali que tem um médio prazo. Aqui podemos falar também de LCIs e LCAs, tá pessoal? CRIs e CRAs também, porque elas já partem ali de uma dedução de não retirada do dinheiro em um determinado tempo. Já é uma norma do investimento geral, ele não consegue ter uma liquidez diária num LCI, LCA, CRI e CRA. São alguns tipos de investimentos que eu vou falar aqui abaixo para vocês. Vocês não conseguem resgatar, são considerados médio prazo. E longo prazo a gente fala dos tesouros IPCA+, que aí você está falando de 10 anos, 30 anos. A gente tem investimentos aí bem longos dentro do mundo de investimentos, onde a gente está focando maior rentabilidade, mas você fica travado por muito tempo. Então você, por exemplo, quer guardar um dinheiro para um filho que está nascendo agora, retirar só com 18 anos, você tem esses investimentos de longo prazo, onde a rentabilidade é maior. Isso aí já favorece
muito esses investimentos de longo prazo. Agora, falando do risco, o risco, pessoal, da renda fixa, ela é baixo. A gente tem investimento de renda fixa com risco alto, alguns podem ser considerados risco alto, como por exemplo a debêntures, mas mesmo assim ainda é mais baixo que a renda variável, tá, pessoal? A gente tem risco? Sim, todo investimento a gente tem risco, tá, pessoal? Quem te falar que renda fixa não tem risco, tá mentindo para você, tá? Possui risco sim, mas é muito mais baixo do que uma renda variável, porque você já sabe o quanto você vai ganhar, ou já tem ali o indexador pré-determinado. Então, em média ali, pra gente falar do mercado geral, renda fixa tem um risco baixo em relação aos demais tipos de investimento. Falando de impostos agora, pessoal, alguns investimentos de renda fixa a gente tem IOF e imposto de renda, tá? E são dois tipos de impostos bem famosos que a gente tem hoje, que é o IOF, aplicado ali a rendimentos de 30 dias, então a gente tem ali investimentos que você retirando dinheiro e dentro de 30 dias já vai te cobrar o IOF, isso aqui retém muito do seu lucro, então tome cuidado, investimentos aí, CDBs, vou estar falando mais abaixo aqui, quais investimentos tem certinho o imposto de renda e o IOF, mas CDBs, a gente tem essa questão dos IOF em 30 dias, isso aqui é bem clássico de investimentos de renda fixa, tá, pessoal? Então tomem cuidado com esse tipo de imposto, porque ele é bem pesado e ele é gradual. No primeiro dia de aplicação, você tem um investimento onde se você tirar o dinheiro, você vai estar perdendo muito, o imposto do IOF é muito grande. E depois do 30º dia, esse imposto ele acaba e aí você passa a residir algum outro tipo de imposto se aquele investimento tiver imposto, como por exemplo o imposto de renda. Então aqui a gente tem esses dois tipos de impostos mais clássicos, tá? Falando de rentabilidade, como funciona a questão da rentabilidade? A gente tem taxa Selic, CDI e inflação. Basicamente esses são os três principais indexadores de renda fixa que a gente tem hoje, pessoal. Taxa Selic, CDI e inflação. Taxa Selic é a taxa de juro. Ele vale para quê? Tesouro Selic, poupança, e a gente tem alguns outros tipos de investimento também que estão ligados à taxa Selic, mas esses são os principais. O CDI, que é basicamente ali 0,1% a menos da taxa Selic, então a taxa Selic e o CDI podemos basicamente considerar quase o mesmo indexador. Esse CDI vale muito aqui para a questão dos CDBs, LCIs, LCAs também variam alguns a partir do CDI. Mas basicamente taxa Selic e CDI, eles andam juntos e CDBs estão ali ligados a CDI. Então isso aqui é bem importante vocês saberem, porque a rentabilidade no final das contas vai estar ligada a uma desses três fatores, taxa Selic, CDI ou então a inflação, se a gente falar de Tesouro IPCA. A gente tem ali basicamente os investimentos precificados à inflação. Léo, o que é inflação? Basicamente, pessoal, a inflação é o índice que marca ali a perca do poder de compra. Então basicamente o dinheiro ele vai perdendo valor e a gente tem uma métrica que basicamente verifica ali quanto o dinheiro está perdendo de poder de compra, e isso faz com que a gente também precifique os investimentos. Qual que é o sentido disso, pessoal? Você tem um dinheiro guardado que rende menos que a inflação, seu investimento não está rendendo dinheiro, você está perdendo dinheiro, na verdade, porque o poder de compra, a moeda desvalorizou e seu investimento não valorizou mais do que a inflação. Então a inflação serve como um parâmetro para o investimento para, por exemplo, render mais do que perdeu de poder de compra. Então a inflação vira ali um indexador de rentabilidade dentro da renda fixa. Então isso aqui é muito importante, pessoal, vocês entenderem isso. Taxa Selic, CDI e inflação são os indexadores dos investimentos. Ah, Léo, tem investimento aqui que eu vejo que rende 12% ao mês, é fixo. Isso aí são os investimentos pré-fixados. O que isso significa? Que você já sabe quanto vai render ali no ano. Mas se você observar, esses investimentos sempre estão muito bem alinhados com a taxa Selic, a taxa de CDI ou a inflação. Por quê? Porque o que dita ao mercado são esses três indexadores. Mas esteja pré-determinado ali, ele está muito próximo da taxa Selic ou do CDI, ou então da inflação. Mas são um tipo de investimentos interessante, porque você não fica nesse variável, porque a taxa Selic hoje, por exemplo, está em 14,75, ela pode cair ou aumentar, e isso faz com que você tenha essa variação dentro do seu investimento, quando você faz investimentos, por exemplo, em 105% do CDI, quando você faz investimentos que valem 100% da taxa Selic, isso são investimentos que vai variar de acordo com o que o Copom determinar como taxa Selic. Já o pré-determinado não. Você já vai ter ali um investimento onde você já sabe que ele vai render, por exemplo, 12% ao ano, que é basicamente 1% ao mês. Você deixa ali já travado para aquele determinado tempo que tiver o aporte. Então, se for um investimento de um ano, você vai ganhar 12% ao ano
durante aquele ano que está ali feito o seu aporte dentro do investimento. Isso faz com que você não tenha essa variável da taxa Selic ali subir ou abaixar, tá? Agora vamos falar dos investimentos de renda fixa, pessoal. Quais investimentos de renda fixa que a gente tem? A gente tem a poupança, Tesouro Selic, CDB, LCIs, LCAs, debêntures, Tesouro IPCA. A gente tem CRI, CRAs também, tá? Que basicamente é muito parecido com LCIs e LCAs. Só que vamos falar um pouco mais de cada um. O que é a poupança? A poupança é você emprestar o dinheiro para o banco e não tem imposto de renda aqui, tá? A poupança ela é isenta de imposto de renda e você está emprestando dinheiro para o banco. O Tesouro Selic você está emprestando dinheiro para o governo, por isso que ele é considerado o investimento mais seguro que a gente tem hoje, porque você emprestar o dinheiro para o governo e o governo quebrar é muito mais difícil que os bancos quebrarem, porque normalmente o banco quebra primeiro quando o país vai quebrar, quando o governo está quebrando, e a gente tem esse dinheiro emprestado ao governo e automaticamente a gente também tem um desconto de imposto de renda, tá? A gente tem esse desconto do IR e isso faz com que esse investimento ali fique um pouco mais desagradável falando de rentabilidade. Mas é um investimento que rende normalmente 100% da taxa Selic, é muito bom esse investimento, ainda mais com a taxa Selic lá em 14,75%, tá pessoal? Falando um pouco aí de CDB, CDB é emprestar dinheiro para o banco, tá? A gente tem aqui o desconto de imposto de renda dentro de CDBs, então você vê esses CDBs que a gente tem aí, tem um imposto de renda dentro desse investimento, você vai ter o desconto ali quando você sacar o seu dinheiro. A gente tem LCIs e LCAs, que são letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola. Você empresta o dinheiro para o banco, mas o destino do banco tem que ser para LCI dentro do mundo de imobiliários, dentro do mundo do agronegócio, falando de LCA. Então, LCI, você empresta dinheiro para o banco e ele destina ao mercado imobiliário. LCA, você empresta o dinheiro para o banco e o destino é o agronegócio. E LCIs e LCAs não possuem desconto de imposto de renda, tá pessoal? Aqui tá até incoerente, eu vou alterar aqui. Não tem, nenhum dos dois tem desconto de imposto de renda. Por quê, pessoal? Porque são programas incentivados pelo governo. O governo incentiva esse tipo de investimentos porque eles estão incentivando ali o aporte e ter o financiamento dentro dos mercados que ele julga ser importante para o país. Então, o mercado imobiliário e de agronegócio é muito importante para a movimentação econômica do país. Eles dão a isenção do imposto de renda, o governo incentiva isso e faz com que isso fique mais atrativo para os investidores. E o dinheiro automaticamente vai para o mercado que ele quer, que é o mercado imobiliário e de agronegócio. Então, aqui não tem imposto de renda em nenhum desses dois tipos de investimentos. Agora, os debêntures, você está emprestando dinheiro para empresas privadas, então ele tem um pouco mais de risco do que emprestar o dinheiro para banco e também para o governo, e a gente tem desconto de imposto de renda. Já o Tesouro IPCA, a gente empresta o dinheiro para o governo, tem desconto de imposto de renda, tá pessoal? Então basicamente hoje são os principais tipos de investimentos de renda fixa, são esses investimentos: poupança, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCA, CRI, CRAs, debêntures de Tesouro IPCA. Agora vamos fazer um resumo geral de tudo aquilo que eu falei aqui para vocês hoje, tá? A gente tem que renda fixa são aqueles tipos de investimento que a gente já sabe o quanto eles vão render no mês, tá? A gente tem os tipos de investimento de acordo com o prazo, curto, médio e longo prazo. O risco é baixo, mas existe risco, tá pessoal? Os investimentos de renda fixa normalmente possuem IOF e imposto de renda como impostos ali. A gente tem os três principais indexadores de renda fixa, pessoal: taxa Selic, CDI e inflação. Esses são os três principais. Vocês precisam entender que isso aqui é o que movimenta ali o mercado de renda fixa. O que está ligado mais à taxa Selic, Léo? Tesouro Selic e poupança. Falando de CDI, CDBs estão mais ligados, mas CDI é menos 0,1% da taxa Selic. CDI e taxa Selic estão ligados ali. Basicamente, a gente tem muito parecido esses dois tipos de indexador. Inflação está ligado ali mais ao Tesouro IPCA. Falando dos tipos de investimento, a gente tem a poupança, que é emprestar dinheiro para o banco sem imposto de renda. A gente tem o Tesouro Selic, emprestar o dinheiro para o governo, o tipo de investimento mais seguro que a gente tem hoje, mas tem o desconto de imposto de renda, tá pessoal? CDBs, emprestar o dinheiro para o banco, tem desconto de imposto de renda aqui, tá? LCIs, LCA, CRI, CRAs, emprestar o dinheiro para o banco com destino para o mercado imobiliário, não tem desconto de imposto de renda. E LCA e CRA, destino ali do banco tem que ser o agronegócio e não tem desconto de imposto de renda porque são um incentivo do governo. Esse programa de LCIs e LCAs, a gente tem esse incentivo. Já debêntures é um pouco mais arriscado, é emprestar dinheiro para empresa privada, financiar dívidas de empresa privada. A gente tem essa questão
de ter um risco um pouco maior e tem desconto de imposto de renda. Já o Tesouro IPCA é emprestar o dinheiro para o governo com desconto de imposto de renda também. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que já se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Esse é todo o conceito por trás da renda fixa. Eu espero que vocês tenham gostado e bora investir!